deve, em cada momento crítico, leiam esse momento crítico comum que a gente viu no encontro passado, um momento de suspensão, de crise do narcisismo, um momento em que eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais quem é o outro, eu não sei mais o que eu quero, eu não sei mais o que ele quer de mim, ou seja, momento crítico. Ser temporalizada, né? Essa referência ao eu e aos outros, nos seus momentos críticos, adquire uma dimensão temporalizada para reduzir dialeticamente, veja o Hegel aí, né? Como essa é uma aplicação, vamos dizer assim, dos conceitos hegelianos ao problema do sujeito e da temporalidade. Um momento de concluir, redução dialética, do momento de concluir ao tempo para compreender, para que ele dure tão pouco como um instante do olhar. Resultado, além de tudo isso, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como dizia o Hegel, o relógio da história não marca a mesma hora em todos os seus quadrantes. Vocês acham que o tempo é o mesmo para nós que estamos aqui, ou para o sujeito que está no Amapá, ou o sujeito que está na Índia, ou no Ceilão, ou mesmo em São Paulo? Cada quadrante da história está no tempo. E eles não são todos co-presentes. Isso pensando assim, de forma mais história mesmo. Então imagine que essa diferença temporal acontece no próprio sujeito. Ou seja, em relação às diferentes circunstâncias, encontros, alteridades da sua vida, ele está num tempo. Um tempo com saber, no tempo com o desejo, no tempo com os seus sonhos, né? E a cada vez de uma maneira. Tudo bem? Então essa ideia de redução dialética é um outro nome que a gente pode dar para simbolização. Simbolizar, né? Pegar aquela universalidade contida na experiência e reduzi-la a uma singularidade. Põe no bolso, ponto de vista temporal, reduzir o momento de concluir ao tempo de compreender. De pegar esse agora eu saio, que é uma divisão em duas escansões, né? Pegar esse momento da dúvida que gerou a certeza e perceber como dentro desse momento estava já o tempo de compreender, que é nessa hesitação. Opa, volto. Ah, agora eu compreendi que se eles estão saindo juntos é porque a gente era um branco desde o começo. Só que é um tempo de compreender que não é vasto. Ele é reduzido cada vez mais para que ele dure tão pouco quanto um instante de olhar. No fundo, isso tudo podia ter acontecido num instante. Eu vi branco, outro branco, saí, paramos no meio, nos reconhecemos e nos apresentamos os três como brancos. Tudo juntos e ao mesmo tempo. E aí? Louco demais? Impossível de ter uma imagem razoável do processo? Preciso de um Mayday. Eu queria depois, eu não sei se você vai falar disso, mas entender como que daí chega na clínica tecnológica. Ah, claro, não. Vamos colocar porque se há falar disso mais à frente. Então, imagina que a situação clínica ela é estruturalmente isomórfica à dos prisioneiros. Então, a gente tem, como se fossem camadas, né? Primeira camada em que nós estamos falando do sujeito universal. Do sujeito da modernidade, do sujeito enquanto não um indivíduo. Né? Sujeito medieval, sujeito moderno, sujeito para alguns, né? De um povo, de uma língua, de uma época. Né? Que é a tal história dos desejos desejados.
No segundo plano, se a gente saísse daqui, e a gente encontrasse um sujeito particular. Como você chama? Como você chama? Thaís. Thaís. Então, Thaís. Thaís é essa. Né? Não é um sujeito moderno, mas um sujeito moderno está em Thaís. Né? Mas Thaís é essa pessoa. Né? E essa pessoa, vamos dizer assim, também tem uma história, né? Que se enganja com as outras, né? Que inclui outras histórias particulares que vieram antes e outras histórias particulares que virão depois. Tá? Então, instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir, é um processo que está acontecendo lá e que está acontecendo aqui também. Né? Em relação às diferentes ramificações, relações, né? Modos de presença no mundo que este sujeito está vivendo. Tá? Bom, mas, além disso, Thaís chega e num determinado momento procura um analista. E daí começa uma história dentro da história, dentro da história. Né? Como alguns dizem, né? Parênteses para o ônibus que eu quero descer, vamos para esse espaço acolhedor, sigiloso, 4 paredes, onde a liberdade tinha dada de saída como uma coisa chamada associação livre. E fale. E fala uma vez, fala outra vez, e fala, e vão se acumulando encontros. Encontros onde, de repente, a gente encontra uma situação organizada em torno de um senhor e um escravo. Eu só estou falando isso porque você me forçou a falar isso. Quando você fez aquele eu sabia que você queria que... Senhora, mesmo que você se mexa, ou o escravo não vai me atender nesse horário? Por que não? Você está aqui me preterindo? A mesma lógica, vamos dizer assim, de alienação, né? De si a si como senhor, de si a si como escravo, e de escravo ao senhor, se replica aí. Portanto, se replica aí, tempo de ver, o instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. A cada sessão. E aí você pode começar a reaplicar o princípio. Né? Tem análise, ela progride mais ou menos dessa forma. Né? Em que as questões elas aparecem como um tempo um instante de ver, e que levam a momentos de conclusão, que são por sua vez novos instantes de ver, e que tanto a sessão, uma sessão, né? Você poderia pegar isso e ainda dividir, né? Uma sessão, quanto os blocos de sessão, e no seu limite, o tratamento como um todo, ele está cifrado por essa temporalidade, ou deveria. Ou estamos tentando que isso aconteça, estamos tentando alinhar o tempo lógico com o tempo da experiência. Então, disso a gente tira reversamente. Né? O que é um erro? Um erro é você apressar seu paciente. Você querer que ele vai, porque eu sei que vai ser melhor para você. Não, você está fazendo ele pular o tempo dele de compreensão. Ou, veja isso, veja, está evidente, da sua vida inteira, outdoors apontando para você, não isso, e você não vê. Ele só vai ver no seu instante de ver. Você faz parte da situação, mas a lógica é uma coisa que se impõe a todos nós, como a lógica dos 3 prisioneiros. Não adianta eu vou querer sair lá na mar da zica.
tem que ser segundo essa contrição lógica. O momento de concluir. Às vezes, o paciente conclui, mas ele não se dá conta que ele concluiu. Um sonho concluiu para ele. Um amigo fez aquele comentário que ele repete, mas ele não se dá conta que ali está a conclusão. A gente deve ajudá-lo. Escute, tome para si, reconheça e essa conclusão que foi dada. Que não é a conclusão sua, como eu, soberano e senhor do meu destino. É a conclusão a partir de algo em você que está além do seu eu, que é a sua posição como sujeito, pela qual você é sempre responsável. E que é o que a gente realmente trata. A gente cuida do eu. O eu vem amassado, levou pedradas e tal. Você tenta cuidar